a todas. É com um imenso prazer que hoje nós vamos falar das redes sociais, da mobilidade e da educação. Hoje nós estamos com dois debatedores de peso, que daqui a pouquinho eu já vou apresentar. Eu queria começar com um pouquinho do comentário das redes sociais, da mobilidade. Bom, nos últimos tempos nós temos as reportagens sobre as redes sociais, alunos escrevendo em redes sociais, professores utilizando a rede social, e o assunto mobilidade é discutido em grupos que trabalham a questão da mobilidade nas cidades, da mobilidade de pessoas, na mobilidade com interfaces. Na área da educação, nós temos a mobilidade e temos a rede social. Hoje, a área da educação é o centro, com dois elementos incorporados, que foram incorporados no web currículo. E para debater redes sociais, mobilidade e educação, eu apresento dois estudiosos no assunto. Eu vou iniciar com a Alice Carraturi. Ela é diretora de responsabilidade social do Grupo ABC, é doutora em engenharia elétrica, sistemas digitais na Politécnica da USP, é mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, fez psicopedagogia pela Unicamp, é pedagoga pela PUC São Paulo, pesquisadora das novas tecnologias em educação, é colaboradora no projeto de educação à distância e mídias digitais da Universidade de São Paulo. Ela foi diretora de educação para a América Latina da Rosetta Stone, empresa americana para aprendizagem de idiomas. E de 2007 a 2011 foi assessora na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde ela atuou com o grupo gestor na reformulação do currículo do Estado de São Paulo, foi gestora da Rede do Saber, foi responsável pelo projeto de tecnologia educacional da rede estadual, idealizou o projeto chamado Aula Interativa, que se torna agora política pública para todo o Estado de São Paulo. Coordenou a formação de professores à distância na Escola de Formação de Professores, é professora universitária, diretora de educação à distância, assessora na implantação da educação à distância em várias universidades e é também avaliadora do MEC para oferta de cursos na educação à distância. E agora eu apresento o professor Eduardo Chaves, que depois de ter estudado por 6 anos teologia no Brasil e nos Estados Unidos, ele fez o doutorado dele na área de filosofia na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e recebeu o título em 1972. E foi professor titular de filosofia da educação na Unicamp, em Campinas, onde ele trabalhou de 1974 a 2006, quando ele se aposentou. Hoje ele é professor de Filosofia da Educação no programa de pós-graduação do Centro Universitário Salesiano e de São Paulo, no campus de Americana, e coordenador da Cátedra da Unesco de Educação e Desenvolvimento Humano do Instituto Ayrton Senna. Ele também é membro do Conselho Consultivo do Instituto Paramitas, do Instituto Crescer para a Cidadania, do programa EducaRede da Fundação Telefônica e do programa Partners in Learning da Microsoft. Ainda ele atua como consultor, no momento, à Junta Editora Abril, e ao Instituto Embraer e ao Instituto Mind Group. É autor de vários livros, inúmeros artigos na área de educação, tecnologia, inovação, gestão de mudanças, filosofia política. Nesse bloco, nós teremos 3 questões para que os estudiosos no assunto possam iniciar o debate. Então, eu faço a primeira questão para ser respondida.
Qual é a relação entre redes sociais, mobilidade, educação para vocês? Bom, eu inicio com a Alice Carraturi. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e partilhar de algumas ideias. Então, eu até vou começar contando um pouco de história, porque todo professor é um contador de história. Então, é contar um pouco da história, ou pelo menos relembrar algumas coisas. E é claro que toda vez que a gente conta uma história, é sempre sob um ponto de vista. Então, por isso é o debate. Nós estamos aqui, cada um sob o seu olhar, sobre essas 3 questões. Então, começando com história, eu gosto um pouco de olhar a contemporaneidade e pensar em como as coisas as mudanças são cada vez mais rápidas. E aí eu retomo um pouquinho da história e venho para o presente. Então, a gente vai fazer esse jogo um pouco aqui. Eu gosto de pensar assim, que as invenções atuais, no momento que elas são criadas, que elas são gestadas, nunca se sabe onde é que elas vão chegar. Aí eu retomo um pouco a história da própria internet, né? Que é a rede, já que nós vamos falar de rede social. Então, a história da rede, ou da internet, ela começa com um objetivo específico, num momento específico, que era para dissipar ou dissimular os arquivos de guerra. Então, ela tinha um objetivo que era armazenar em lugares diferentes e acessar também de lugares diferentes. E esse era o objetivo primeiro da criação dessa rede de informação. E logo, alguns anos depois, ela foi para a universidade, ela tomou um outro rumo e décadas depois ela se popularizou e a massa que não era da universidade ou que não era da guerra começou a fazer uso dela. Quando ela foi criada, nunca se imaginou onde é que ela poderia chegar. E hoje, nós ainda não conseguimos imaginar como é que ela vai ser daqui 3, 5 ou 10 anos. E isso e ela deu oportunidade para que existisse a rede social. A própria rede social, ela foi criada, e é interessante de perceber que ela foi criada com alguns objetivos iniciais, mas que depois ela cresce num movimento tão intenso, tão grande, que nós não sabemos também onde ela vai chegar daqui pouco tempo. Se nós vamos pensar que o criador de uma das redes mais famosas, né, de uma rede social mais famosa, que é o Facebook, aliás, todo mundo aqui tem o Facebook, a gente se comunica muito pelo Facebook, né? Ele tinha um objetivo específico, eram estudantes da Harvard que tinham um objetivo específico de ter uma rede interna e que todo mundo pudesse se conhecer e conhecer algumas coisas entre si. Mas que ela vai tomando um vulto tão grande, ela vai por caminhos tão grandes, ela vai percorrendo caminhos não previstos, que chega em algum momento na educação, né? Então, eu gosto de pensar que as coisas, assim, elas surgem em algum momento histórico, né, que aquela condição histórica possibilitou, mas que nós não sabemos, hoje nós não sabemos mais onde é que isso vai chegar, né? E é bastante interessante pensar nessa mobilidade, né, na própria mobilidade do conhecimento. Então, o tempo todo, ele é gestado, né, ele é colocado em prática, mas que em breve ele é ou refutado ou ele é desenvolvido de uma outra maneira, mas a gente já não tem mais como pegar, como apalpar e como segurar essas coisas que vão acontecendo durante todo esse percurso de conhecimento atual. E a própria rede, né, chamada internet, ela deu, então, a oportunidade dessa chamada rede social. Há quem diga que a rede social ela é tão antiga quanto a humanidade, porque se diz que a comunidade, né, o homem sendo um animal gregário, ele sempre viveu em comunidade, essa comunidade pode ser chamada de rede social. E há estudiosos que diferenciam o que é comunidade do que é rede social. Como uma comunidade é um compromisso de longo prazo, que tem compromisso ético comum, que tem uma solidariedade, etc. E a rede social, principalmente a rede social atual, que é essa digital, que é essa do mundo virtual, ela já é uma rede que ela é uma rede voluntária, ela é uma rede livre, ela é por adesão, ela não tem compromisso ético comum e ela também não tem hierarquia. Então, essa é uma coisa bastante interessante de ser pensada. Essa rede social atual, que todos nós,
em qualquer classe social, está de alguma maneira ligada, ela é uma rede que ela não necessariamente é colaborativa, porque ela não é a priori colaborativa, ela não é a priori hierárquica, aliás, é o contrário, e não existe coordenação, porque já pensou se nós estivéssemos todos no Facebook, tivesse um coordenador, um líder que nós tivéssemos que seguir, né? Então não, então todo mundo tem o mesmo poder dentro dessa rede, e a mesma hierarquia. Então é uma rede que é totalmente livre e voluntária, você pode entrar e sair quando quiser. E isso faz com que as pessoas se conectem. E, aliás, é bastante interessante que o Milgram, nos anos de 1960, ele faz esse experimento que ele cria os 6 graus de separação, né? Ele desenvolve essa teoria dos 6 graus de separação, que de alguma maneira você está ligado a alguém, que está ligado a alguém, que está ligado a alguém, e ele chegou nos 6 graus que foi a média do que ele conseguiu pesquisar na época, distribuindo cartas, né? Em 1967, ele distribuiu cartas e via quantas pessoas precisaria passar aquela carta para chegar no destinatário. E aí ele mediu essa distância entre as pessoas e ele chega aos 6 graus de separação. Então, assim, todo mundo está conectado de alguma maneira. E, de alguma maneira, antes até da própria rede social digital, isso já fez parte desse mundo conectado e etc. Bom, a própria rede, ela possibilita, então, a mobilidade, porque, veja só, o objetivo inicial dela era a dissimulação e era estar em todos os lugares, acessar de qualquer parte, qualquer tipo de informação necessária na guerra. Isso já era mobilidade, né? E cada vez mais o mundo contemporâneo faz com que nós sejamos, ou pelo menos tenhamos as necessidades de ser cada vez mais móvel. A mobilidade, ela está, né, desde as relações sociais, das relações profissionais. A mobilidade, ela é social, né? Então, assim, e os equipamentos vêm sendo cada vez mais individualizados e cada vez mais móveis. Tanto é que hoje se acessa muito mais a rede social pelos mobiles, né, do que pelo próprio computador, seja ele de mesa ou o notebook. A rede social também traz informações e que você pode acessar de qualquer parte. E a mobilidade, então, faz parte desse mundo contemporâneo e ela também foi permitida a partir da rede, né? A mobilidade, ela está prevista, né, como um dos aspectos da internet do futuro. Aliás, estudiosos dizem que nós estamos na 3ª geração da internet, que é a geração 1, que foi da partilha de informações, a 2 é da coparticipação e a 3 seria da web semântica, que é essa web mais filtrada, né? Então, no próprio documento da internet do futuro, ele põe a mobilidade como um dos aspectos fundamentais dessa própria rede e da internet do futuro, e outras coisas como segurança e etc. E está também previsto no Horizon Report, como a primeira tecnologia a ser aplicada na educação, que entre 1 e 2 anos ela está sendo e será fortemente usada. Então, são todos os devices de mobilidade e todos os aplicativos que são inseridos nele. Bom, então veja só, a internet, a rede social e a mobilidade, então, elas são completamente convergentes. E o que a educação tem com isso, né? A educação, se a gente for pensar em termos, em lato, né? Lato sensu, educação, o que é educação? Educação é o processo civilizatório. E se a gente está falando especificamente agora de educação escolar ou da educação formal, ela também é um processo civilizatório que a humanidade criou ao longo da sua história. E se a educação formal, a educação escolar, né, que a gente vai agora afunilar e dizer, bom, qual é o papel da educação? O papel da educação é a educação da nova geração, né? Ou a escola, ela tem o papel de educar a nova geração. Ou, o que significa isso? Significa atualizar essa nova geração do conhecimento elaborado até então. E qual é o conhecimento elaborado até então? Ele inclui, além de tudo que é acumulado pela
toda a história que nós temos, a história da física, a história da matemática. Então, a gente atualiza a nova geração dos conhecimentos todos que foram criados pela humanidade até então, mas a internet, a rede social também faz parte do conhecimento humano. Então, atualizar essa nova geração significa incluir esses instrumentos, essas ferramentas, essa nova linguagem na educação escolar. Então, para mim, essas coisas elas se convergem, porque se a gente está atualizando a nova geração, né, e esse é um conhecimento que foi produzido pela humanidade, a escola, por um lado, ela deve guardar a tradição, né, a tradição no sentido da história, do que a humanidade criou até então, mas ela não deve abrir mão daquilo que também é o conhecimento contemporâneo, que são essas coisas todas que estão vigentes e fazem parte da nossa vida cotidiana, principalmente da nossa elaboração cultural atual. Bom, professor Eduardo Chaves, então vamos dizer para quem está iniciando agora, porque está chegando agora, às 8h49, a primeira questão foi: qual a relação entre redes sociais, mobilidade e educação? Em primeiro lugar, meu boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet. Boa noite a Alice, a Nelly, a Renata, que está ali escondida, mas está coordenando todo o processo. É um prazer para mim estar conversando sobre essas coisas que me interessam muito há muito tempo. Vou tentar ser bastante objetivo e definir alguns termos essenciais aqui para a nossa discussão. Primeiro, vou falar de educação escolar. Eu acho que a Alice já chamou o foco para esse aspecto da educação. Eu não vou falar sobre a educação não formal, a educação que tem lugar fora da escola, em ambientes que não são propriamente, intencionalmente de aprendizagem. Então, vou falar sobre educação escolar, sobre a escola. Mobilidade. Mobilidade é um daqueles termos que todos nós sabemos o que quer dizer, mas que são muito difíceis de definir. Para a finalidade da nossa discussão, eu vou definir mobilidade como a capacidade de fazer alguma coisa a partir de qualquer lugar e, na verdade, também em qualquer hora, em qualquer momento. Mobilidade é uma grande conquista que a tecnologia nos propiciou. Eu me lembro quando menino que, para fazer um interurbano de Santo André para Campinas, onde morava minha avó, a gente tinha que sair da nossa casa, ir até o centro da cidade, na estação telefônica, pedir a uma telefonista para fazer o chamado, ele demorava 1 a 2 horas, a gente saía passear na cidade, voltava para concluir o telefonema, podia fazer um telefonema desse mais ou menos uma vez por mês, porque, além de tudo, era muito caro. Tá? Hoje a gente fala com qualquer pessoa, a partir de qualquer lugar, a qualquer hora, a pessoa pode estar em outro país, a gente tem a possibilidade de falar com ela de dentro de um avião até, né? De dentro de um ônibus, andando na rua. Isso se torna até problemático, porque às vezes as pessoas incomodam a gente falando com outras pessoas que estão distantes, quando a gente está ali pertinho e tem que ouvir a conversa. Mas mobilidade quer dizer a capacidade de fazer alguma coisa a partir de qualquer lugar, não importa onde a gente esteja, e a partir ou em qualquer momento, né? Rede social. Rede social é uma rede de pessoas, uma rede de gente. Os nós da rede não são computadores, não são equipamentos, são pessoas. E eu acho que a Alice definiu muito bem rede. Rede é uma coisa não hierárquica, é uma coisa flat, é uma coisa chata, achatada. Não há diferentes níveis em que alguns coordenam o trabalho dos outros. Cada um pode, em princípio, se conectar com qualquer outra pessoa que está na rede, né? As pessoas podem até se ocultar a sua identidade, pretender que são pessoas diferentes até. Então, a rede é uma coisa em que há um mínimo de estrutura para permitir que as pessoas se comuniquem, interajam
e colaborem umas com as outras. Então, se a gente perguntar qual a relação que há entre mobilidade, redes sociais e a escola, para mim elas são coisas diametricamente opostas, porque a escola é a coisa menos móvel que existe. Para você aprender na escola, você tem que sair da sua casa, se dirigir até a escola, num horário específico. Alguns estudam das 7 ao meio-dia, outros da 1, outros passam o dia inteiro na escola. Então, mobilidade é uma coisa que não existe para a escola. Por outro lado, a escola é um ambiente de aprendizagem, a meu ver, diametricamente oposto a uma rede. É um lugar hierarquizado. As pessoas, em geral, vão lá para aprender de um professor que supostamente é quem sabe e que vai transmitir, repassar o saber que ele tem. Aqueles que estão aprendendo, em geral, têm que ficar quietos, prestar atenção, não perturbar a ordem da coisa, só falar quando recebem autorização para fazê-lo, são solicitados a fazê-lo. Então, a meu ver, nós estamos lidando aqui com 3 conceitos que, na forma em que eles existem hoje, dificilmente conviverão bem. Porque se você for enfatizar a importância da mobilidade na educação, da mobilidade no aprender, se você for enfatizar o fato de que eu posso e devo aprender em qualquer lugar, em qualquer momento, a partir de qualquer circunstância que possa aparecer. Se você for enfatizar o fato de que eu posso aprender com não importa quem que interage comigo, que esteja colaborando comigo num projeto, isso é totalmente diferente da escola. Então, nós temos uma realidade aqui que eu acho que vai desembocar numa de 2 soluções. Ou a escola acaba domesticando a mobilidade e a rede, isso eu acho totalmente possível, né? Ana Ralston, que é amiga de todos nós aqui, disse uma vez que tudo que chega perto da escola, a escola engole, mastiga, digere e vira escola. Né? Ou seja, esse é o jeito de a escola domesticar a tecnologia e provavelmente tem condições de domesticar a mobilidade e a rede, as redes sociais. Ou a outra alternativa é que a mobilidade e as redes sociais vão engolir a escola, ou seja, vão obrigar a escola a se reinventar, porque as pessoas vão estar aprendendo tudo aquilo de que precisam através de seus contactos na rede, conversando, discutindo, batendo papo, lendo, sem precisar se dirigir à escola às 7 horas da manhã, sentar lá no banco, ficar ouvindo o professor por 3, 4, 5 horas e depois voltar para casa e daí fazer o que para elas realmente importa. Então, eu acho que nós temos aqui uma situação de um potencial conflito e que um dos dois vai ganhar, ou pode haver alguma acomodação, né? E eu respeito muito a escola, porque a escola identifica com extrema rapidez os seus inimigos, né? E ela desconfia muito de mobilidade e de rede. E é por isso que quase nenhuma escola admite que os alunos entrem na escola com telefone celular, quase nenhuma escola permite que os alunos fiquem usando o Facebook enquanto estão lá dentro e coisas desse tipo. Então, a escola é boa para reconhecer os seus inimigos e opor a eles resistência. Então, eu acho que é esse o quadro que nós temos aqui diante de nós e que provavelmente vai orientar as nossas discussões subsequentes.